Fala pessoal, professor Matheus aqui para mais uma aulinha de história. Hoje daremos fim aí à história de Napoleão Bonaparte, né? A gente falou nas nossas aulas anteriores, falamos tudo sobre Napoleão, falamos sobre o Império, falamos sobre a tentativa dele de vencer a Inglaterra, o famoso bloqueio continental e um pouco das repercussões do famoso bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Na aula de hoje, a gente vai terminar aqui a história de Napoleão Bonaparte. Como nós falamos anteriormente, Napoleão vai exigir lá o bloqueio continental e ele vai acabar fracassando, principalmente quando a gente lembra aí do caso da Rússia, que vai acabar negando o famoso bloqueio continental e Napoleão Bonaparte vai acabar tendo a sua grande derrota para os russos. Voltando para a França, derrotado e com o exército enfraquecido, Napoleão Bonaparte vai acabar sucumbindo a um novo ataque. Uma coligação será formada, uma coalizão ali entre os seus grandes inimigos, Áustria, Prússia, Inglaterra e a própria Rússia irão acabar atacando ali a França de Napoleão Bonaparte, que vai estar enfraquecida e não vai resistir ao ataque. Por fim, Napoleão Bonaparte acaba sendo preso por essa coalizão, né, feita aí pelos seus inimigos. Nós vamos ver que Napoleão Bonaparte vai ser preso numa ilha, a famosa ilha de Elba, que vocês podem ver ali no mapinha. Essa ilha de Elba vai ser a famosa prisão de Napoleão Bonaparte. Tá? E depois que Napoleão é preso, o que eles vão fazer? Eles vão colocar de volta os antigos reis da França. Eles vão restaurar o poder na mão da família de Bourbon, colocando no trono da França o rei Luís XVIII. E assim, nós vamos ver que Napoleão Bonaparte agora estará afastado da França, estará preso em uma ilha e a gente vai ver que dentro da França o rei vai voltar um rei da família de Bourbon a governar, os nobres vão retornar aos seus lugares, né, vão retornar aos seus cargos de nobreza, terminando assim a grande saga de Napoleão Bonaparte. Mas ainda não. Por quê? Vamos esclarecer algumas coisas. Napoleão Bonaparte ele vai ser preso numa ilha. Tá, a Ilha de Elba. Era realmente uma prisão? Olha, mais ou menos, tá? A Ilha de Elba, Napoleão Bonaparte, a gente vai ver que ele tinha alguns privilégios. Ele tinha uma ilha inteira para ele recebia uma mesada milionária e ele poderia entrar e sair da ilha a hora que ele quisesse. Então, basicamente, ele vai ficar nessa ilha ali como se estivesse passando umas férias, mais ou menos, né? Nós vamos ver que, enquanto isso, lá na França... As pessoas que lutaram ao lado de Napoleão Bonaparte, aqueles burgueses que estavam dando apoio a Napoleão Bonaparte, vão começar a se revoltar com o rei. Eles tinham medo do rei, eles tinham medo da nobreza. Eles não queriam que a França voltasse a ser o que era antes da Revolução. E eles achavam que a restauração dos Bourbons no poder, com Luís XVIII voltando ao trono e a nobreza voltando ao seu lugar de destaque, poderia voltar a França a ser aquele país lá absolutista que a gente falou antes da Revolução Francesa. Nós vamos ver então sendo gerado o famoso terror branco, tá? Que basicamente é o terror causado ali pela nobreza que queria reaver suas terras, reaver seus privilégios que eles perderam lá na Revolução Francesa, né? Nós vamos ver que não não vai ter diálogo na França, tá? Nós vamos ver que os países que venceram Napoleão Bonaparte não vão conseguir se organizar para poder arrumar a Europa, tá certo? Então, nós vamos ver todos esses problemas. A nobreza querendo retornar suas posses, o rei da família de Bourbon voltando ao trono, e os vencedores lá, a Inglaterra, a Prússia, a Áustria, não conseguindo ali se organizar para tentar dividir os territórios que eles conseguiram de Napoleão Bonaparte. Nisto, a população vai começar a clamar e pedir a volta de Napoleão Bonaparte, tá certo? A volta de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, então, foge da sua ilha, da prisão, né, da ilha de Elba, e ele vai voltar para a França. Ele foge, volta para a França e começa a reorganizar seu exército. Este é o último período do governo de Napoleão Bonaparte, que nós chamamos de governo dos 100 dias. Quando Napoleão Bonaparte foge da sua prisão, volta para a França, né? E lá na França ele começa a pegar os seus antigos soldados. Ele começa a convocar os seus antigos soldados.
que vão entrar no exército de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte está chegando na capital da França, em Paris, ele simplesmente vai mandar o rei Luís XVIII sair do trono. E o rei vai ter que obedecer, já que os soldados todos estão do lado de Napoleão Bonaparte. Assim, ele vai voltar ao trono, vai voltar ao poder da França. Napoleão Bonaparte, ali numa tentativa de reconquistar os territórios que ele perdeu, ele reorganiza o seu exército e segue para a batalha. Ele vai atacar a Bélgica, né? Mas ele vai acabar perdendo. Ele vai enfrentar novamente o que nós vamos chamar de sétima coalizão, que é de novo a união da Inglaterra, da Prússia e da Rússia para derrotar ele. E assim ele vai acabar perdendo a guerra na famosa Batalha de Waterloo. Essa é a última batalha de Napoleão, é a última batalha que Napoleão vai perder, tá certo? Novamente, ele vai ser derrotado aí pela Inglaterra, pela Prússia, pela Áustria e pela Rússia, só que dessa vez eles vão prender Napoleão em uma ilha chamada de Ilha de Santa Helena. Essa ilha é muito mais resguardada, muito mais defendida. Napoleão agora sim vai ser considerado um presidiário, um preso, tá? No final ele acaba morrendo, beleza? Napoleão ele vai morrer ali de câncer no estômago no ano de 1821. Até hoje não se sabe muito bem se ele morreu de câncer no estômago de verdade ou se ele foi envenenado. Então, basicamente, esses são os 3 períodos da história de Napoleão Bonaparte. O primeiro momento, o consulado, o segundo, o império, e depois que ele cai, ele perde a batalha contra a Rússia e depois que ele é preso na ilha de Elba, ele vai retornar no governo chamado de governo de 100 dias. Esse governo de 100 dias, ele expulsa o rei do trono, sobe no trono de novo, reorganiza seu exército, só que ele acaba sendo derrotado na Batalha de Waterloo. Vai ser preso na ilha de Santa Helena, em 1821, ele acaba falecendo, tá certo? Esse é o fim do governo de Napoleão Bonaparte. E assim a França fica sem o grande imperador Napoleão, a grande figura que a gente falou, Napoleão Bonaparte. E no lugar de Napoleão, quem vai subir? Novamente volta o rei Luís XVIII, a nobreza volta a governar novamente a França. Só que nós vamos ver que vai rolar uma reunião. Os países que venceram Napoleão Bonaparte vão se reunir num congresso chamado Congresso de Viena, onde eles vão decidir exatamente o que eles vão fazer com o território que Napoleão conquistou, como eles vão dividir e quem vai subir no poder para governar esses territórios, tá certo? E assim, nós vamos ver que vai acabar o governo de Napoleão, voltando a família dos Bourbons, voltando o Luís, só que agora o Luís XVIII, né? Vai voltar ao trono e comandar a França, certo? Pessoal, na próxima aula a gente vai começar a falar ali sobre o Congresso de Viena, que basicamente é um congresso formado ali entre os membros, os países que venceram Napoleão Bonaparte, para tentar dividir o território napoleônico, para ver como eles vão dividir. Galera, dito isso, eu quero que vocês realizem as atividades do livro de vocês sobre Napoleão Bonaparte, para que a gente possa corrigi-las na próxima aula. Tá certo? Abraço, beijos.